Então, Eu tá bom. vou. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Ana Carmen Nogueira, sou assistente de coordenação do Arte e Reabilitação e a coordenação é da Tânia. E hoje nós vamos conversar sobre fisiatria e arte e reabilitação. A fisiatria foi a especialidade médica que criou o conceito de qualidade de vida. Eu descobri isso agora, achei o máximo. O médico fisiatra tem a visão holística necessária para o seu cuidado e está atento a todos os aspectos físicos, emocionais e sociais que interferem na sua saúde. O objetivo do tratamento fisiátrico é que você possa superar as barreiras e reencontrar o eixo do equilíbrio e da felicidade. A gente tem hoje aqui para falar sobre esse assunto o Dr. Daniel Rubio, que é médico fisiatra do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas e do Instituto de Reabilitação Luci Montoro. Depois dele, a Tânia Freire, arte-terapeuta e coordenadora do curso, né, arte reabilitadora, mestre em estudos do desenvolvimento e coordenadora do curso em arte e reabilitação, vai falar um pouquinho, e a Vera Pina, psicopedagoga, mestre em estudos do desenvolvimento e coordenadora do Instituto FACES, também vai falar com a gente sobre esses assuntos. Muito obrigada pela sua presença, doutor Daniel, acho que vai ser muito interessante esse nosso encontro. Obrigado pelo convite. Eu não preparei nada formal, eu vou tentar falar algumas coisas baseado nas algumas experiências pessoais que a gente teve aí quando eu trabalhei com a Tânia, né? Acho que como para exemplificar. Eu só queria fazer uma introdução. A primeira coisa é falar um pouco da fisiatria. A fisiatria é uma especialidade médica mais jovenzinha, assim, perto das outras especialidades. Então, por isso que ela é pouco conhecida. No Brasil, a gente tem só, no Brasil todo, cerca de 900 fisiatras. Então, é muito pouca gente ainda para o tamanho da população que a gente tem. Mas é uma especialidade que existe no Brasil desde 1950, e ela surgiu principalmente depois de um grande número de incapacitados ou de doenças incapacitantes que surgiram devido ao surto da polio, né, nos anos 50, e depois da Segunda Grande Guerra, né? Então, você criou, surgiu uma série de pessoas, homens jovens, né, com alguma incapacidade física, geralmente, adquirida, e queriam continuar a viver, né? E a medicina não enxergava essa condição, né? Não tinha essa visão de que a saúde é um bem-estar que além do não ter doença, né? Então, junto com isso, os movimentos sociais se desenvolveram, e paralelo a tudo isso começaram a surgir essa visão da saúde que apareceu no campo médico aí pela fisiatria, e daí onde apareceram a maior parte das terapias que trabalham com reabilitação surgiram, né? A fisioterapia, a terapia ocupacional, todos esses campos voltados para a recuperação funcional começaram a surgir a partir daí. Então, é uma especialidade que cuida de muitas coisas diferentes, né? Então, cuida de um paciente que tem uma dor nas costas e não está conseguindo ir trabalhar, né? Ou não está conseguindo mais dançar, ou não está conseguindo mais jogar bola, até um paciente que teve uma fratura no pescoço e ficou imobilizado, ficou com uma tetraplegia. Então, a gente tem todo esse campo e tem que particularizar a questão da independência funcional e da recuperação neurológica ou de dor, né, ou emocional para cada um deles. Então, a gente namora aí com várias outras especialidades, mas sempre com esse olhar particular da reabilitação e sempre sendo um dos times, né? Todo fisiatra sempre cuida de doenças complexas, né? Um paciente que tem uma dor de difícil tratamento, um paciente que tem uma doença neurológica crônica, e é lógico que ninguém faz isso sozinho, então a gente sempre está se relacionando com uma equipe multiprofissional e de preferência interdisciplinar, onde existem áreas em comum que são reforçadas pela atuação em conjunto de vários profissionais. Eu trabalho já no HC há muitos anos e no Instituto de Reabilitação
Lucy Montoro há alguns anos e fiquei 9 anos trabalhando na CD, e é onde a gente tem uma área direta, né, de envolvimento com a arte-terapia. Hoje no Lucy Montoro existe também um trabalho em arte-terapia, mas que está mais voltado para o que a gente chama pós-programa de reabilitação, então é um foco um pouco diferente do que a gente fazia na CD, ainda que tem objetivos diferentes. Acho que o que é mais interessante, que eu acho que é para reforçar, é um pouco isso que a gente está falando. A arte-terapia, ainda que seja uma modalidade que é pouco compreendida por muita gente, pouca pessoa lance mão dos reais objetivos da arte-terapia, ou como ela vem sempre como uma coisa para complementar, né? Isso pode acontecer, sim, porque a gente vai estar complementando quando ela serve para tratar de doenças complexas. Mas acho que eu queria enfocar aqui, principalmente, nos efeitos terapêuticos que a arte, né, em si, ou a terapia que usa a arte, pode provocar no ser humano, né? Eu tenho mais experiência com a parte de reabilitação neurológica, mas a gente sabe que é bem conhecido todo o potencial e o grande número de estudos que você tem do ponto de vista não só da neurologia, mas as doenças de ordem psiquiátrica, psicológica, a ação, possível ação dentro do cuidado paliativo, né, de doenças não curáveis ou de doenças terminais, na saúde materno-infantil e nos transtornos do desenvolvimento, que a gente sabe onde tem grande validade o que a arte-terapia pode fazer. E é interessante porque é uma modalidade que pode se encaixar em várias áreas de atuação da saúde, né? Então, você pode ter ações de arte-terapia voltadas para a promoção de saúde, para o tratamento em si, e também para a área de prevenção. Então, tem tudo para a gente compreender, abraçar e usar o que ela pode usar, o que ela pode beneficiar os possíveis pacientes, né, ou para promover saúde da população como uma visão mais geral. Por que é importante? Eu vou dar alguns exemplos aqui de como hoje a gente entende a reabilitação neurológica. Então, o cérebro é provavelmente uma das estruturas mais complexas que a gente tem no organismo, e por mais que ele não esteja envolvido diretamente num acometimento, numa doença, ele vai sofrer alterações. Então, é muito conhecido, por exemplo, um trabalho com macaco, onde o macaco foi amputado e se fez um mapeamento da representação daquele braço que foi amputado no cérebro do macaco. Hoje não seria aprovado por nenhum comitê de ética, esse trabalho foi feito há muito tempo atrás, e o que se observou é que a representação cortical, né, desse membro que é amputado, ele diminui com o tempo. Então, mesmo quando eu não tenho uma ação direta, né, no cérebro, o cérebro sofre alterações. Então, a minha percepção em relação àquela região que está doente, ela vai alterar. E a gente sabe que não é só amputando. Quando você imobiliza um paciente, a representação motor e sensorial dele também se modifica. Então, é muito dinâmico. Então, as conexões cerebrais, os neurônios, eles mais morrem do que vivem depois que a gente é adulto, eles vão diminuindo. Mas as conexões, elas ficam ativas e é o que dá a chamada neuroplasticidade. Então, quando a gente fala de neuroplasticidade no adulto, a gente está falando de criar conexões. E o cérebro, a gente fatia ele, né, para conseguir estudar melhor e segmenta. Córtex motor primário, córtex motor secundário, área auditiva, visual, mas isso é para a gente estudar. O cérebro não liga para essa nossa divisão e ele funciona tudo ao mesmo tempo agora, de uma maneira muito mais complexa do que a gente consegue compreender na sua totalidade. A gente sabe também que, por exemplo, em outra doença, quando você tem ação de doença cerebral especificamente. Então, vamos citar aqui o AVC, que é uma doença neurológica mais comum que a gente tem, onde você tem acometimento, geralmente, de um dos hemisférios cerebrais. Quando você tem essa transformação, o potencial de recuperação de um paciente que sofreu AVC, ele vai se basear em
ativação de regiões que não morreram, né, não foram isquemiadas e perdidas, né, que ficam numa região em volta da lesão, que são chamada zona de penumbra. Às vezes essa zona de penumbra, ela está lá, potencialmente pode funcionar, mas não funciona se a gente não estimular adequadamente. Outra coisa que acontece é que quando você tem a lesão cerebral, você tem um desbalanço da dominância cerebral. Então, o cérebro que está preservado, ele começa a mandar. Então, quando o outro começa a acordar e sair da doença, ele não deixa. E aí você fica doente ou disfuncional, não porque você não tem estruturas que possam te recuperar, mas porque você mudou o esquema de dominância cerebral. As intervenções terapêuticas, elas tendem a tentar rebater essas alterações. E é a chamada promoção de uma neuroplasticidade benigna, né? Que é aquela que traz resultados funcionais. Onde entra a arte-terapia nisso? Então, vão entrar aqui alguns conceitos, por exemplo, de aprendizagem. Aprendizagem motora é uma coisa que todo mundo tem esse conceito na cabeça, a gente fala, até a sua avó fala para você, mas que a gente, na prática, acaba não usando. Então, uma vez eu tive uma aula de aprendizado motor com uma professora da Físio da USP, que me deu um exemplo muito concreto, eu sempre falo na aula, porque é muito fácil da gente enxergar. Ela disse que tinha uma aluna de pós-graduação que morava no interior, morou a vida inteira no interior, numa cidade pequena. E ela e ela foi estudar e morava pertinho da faculdade, e para ela ir para a faculdade, ela morava num kitnet, sei lá, num lugar, e tinha que atravessar uma rua que era movimentada, era uma avenida grande que vinha carro dos dois lados. E ela disse que levou um tempão para aprender a fazer isso, porque na cidade dela não tinha, né? Então a gente fica pensando, uma coisa que a gente não faz conta, né? A não ser que a gente esteja naquelas questões chatas do vestibular, mas assim, vindo um carro de um lado na velocidade tal, e outro na direção oposta na velocidade tal, o seu cérebro, de forma intuitiva, porque ele experimentou isso previamente, ele consegue prever isso de várias maneiras. Eu vou esperar os dois passarem, eu vou atravessar metade, esperar e para atravessar a outra metade, eu vou tentar atravessar tudo de uma vez no meio dos dois carros. Então, essa combinação de elementos, ela é possível, mas se você não tiver experimentado, não adianta você estudar e fazer o cálculo de física. Você tem que fazer para conseguir executar, né? É aquela história da bicicleta. Então, você pode fazer treino motor de dobrar e esticar a perna, se você não para aprender a andar de bicicleta. E numa fase inicial, isso até é interessante. Mas você não aprenderá efetivamente a usar a bicicleta se você não for para a bicicleta e andar, né? Então, o aprendizado motor tem essa questão da especificidade. Outra coisa que vem se modificando ao longo do tempo é que a gente tem aumentado a complexidade do estímulo que você dá. Porque quando você vai andar dentro do ginásio de fisioterapia, você está lá, um terreno plano, com calçado adequado, com o terapeuta do lado, com uma luz branca, né? Na realidade, a nossa vida não é assim, né? Tem buraco na rua, bate uma sombra, sai o sol, chove, a gente tem o vento, tem o som, tem as pessoas. Então, esse é o mundo real, né? Onde o nosso cérebro interage. E se acredita hoje que quanto mais complexo é o estímulo que você dá, melhor é a ativação cerebral, né? Então, a complexidade do estímulo passou a ser uma meta das ofertas terapêuticas, né? Então, é por isso que a gente tem mais de uma modalidade, então a gente sempre faz uma estimulação multimodal, né? Então, mais de um jeito, e a tecnologia tem trazido a possibilidade da gente fazer isso de outras maneiras, né? Então, de simular o caminhar muito precocemente através de um robô ou de um atendimento de múltiplos terapeutas, né? Então, a tecnologia tem trazido outras coisas, de, por exemplo, fazer um atendimento num ambiente controlado, num ambiente virtual, né? Então, isso parece ter mais efeito do que a terapia simples de forma muito organizada, né? Então, a gente pode hoje, principalmente através da tecnologia, expor o paciente a ambientes mais complexos, com maior rendimento e maior estimulação cerebral. Dado isso, eu vou
existem alguns estimulantes cerebrais que não envolvem muita tecnologia, porque são baseados em coisas que a gente sente, né? Então, a gente sabe que para o aprendizado motor, você tem que ter algumas bases, que é de fazer a intensidade. Então, quanto você faz, como você faz, a intensidade, a motivação, tal. A repetição, então, fazer várias vezes, e é o jeito que a gente aprende as coisas. E a emoção que está envolvida. Então, a gente não consegue aprender se não tiver algum estresse, bom ou ruim, mas no sentido de intensidade relacionado com aquele aprendizado. É lógico que o cérebro é muito, e o ser humano é muito complexo, né? E talvez todas essas coisas objetivas dos sentidos que a gente tem, né? Visão, olfato, sensibilidade, tato, elas são separadas, mas existem todas elas juntas e misturadas e que podem ser ativas simplesmente com a emoção. E quem provoca emoção na gente são situações e a arte. Então, a arte entra dentro, provavelmente o mais potente estimulante não tecnológico que a gente tem para ativar áreas cerebrais. Então, então só para usar um exemplo bem bobo, por exemplo, se eu estou aqui, a minha filha vai lá no micro-ondas e faz pipoca. Mesmo que eu esteja aqui conversando com vocês, o cheiro da pipoca vai, ao mesmo tempo que eu estou aqui pensando nas coisas que eu tenho para falar com você, meu cérebro vai se relacionar, a identificar objetivamente. Cheiro de pipoca. E junto com isso, vai me trazer uma porção de lembranças. Eu vou lembrar de uma vez no cinema que eu fui com a minha avó e comia pipoca com queijo e não sei o quê. Então, o cérebro da gente, ele é ativado quando a gente vai para aqueles instrumentos de avaliação de função cortical, né, que conseguem ver como que o cérebro está funcionando quando a gente é estimulado de alguma maneira, ou com uma imagem, ou com uma música, ou com uma frase. Então, a complexidade e os sentimentos de que uma atividade relacionada à arte pode provocar no cérebro são um remédio, um grande ativador cerebral. Então, esse é um conceito que a gente tem que ter. Então, a primeira coisa é que, assim, da experiência que eu tive na CD, é que a gente não deixava para depois, né? A gente começava tudo junto e assim, a abordagem em arte-terapia paralela às outras atividades. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais, pensando naquelas coisas que eu falei do aprendizado, né? De ser multimodal e da capacidade de acordar, de acender áreas cerebrais junto com os diferentes estímulos, né? Que a arte pode dar, das suas várias formas, né? No teatro, na contação de história, em formas mais concretas, né? Mexendo com a parte motora, então a pintura, a dança também que vai mexendo com a parte motora, e aí um milhão de opções de interação sensorial que ela pode dar com os diferentes materiais. Então, acho que essa é a ideia mais importante que eu gostaria de falar, assim, da mensagem de como eu entendo a importância disso. Acho que é um recurso terapêutico que tem que ser usado por uma pessoa que tenha conhecimento da área, porque a gente vai poder aplicar, particularizar, mas esse entendimento, né, de que um estimulante complementar às terapias tradicionais, que muitas vezes não é de altíssimo custo, como um recurso tecnológico, pode ser também, né? Acho que um dia vai ser também. Né? A Tânia, a gente estava conversando um pouquinho antes da possibilidade de teleatendimento, que abriu a cabeça da gente numa porção de coisas. Então, a gente vai aprender a fazer isso também através da tecnologia. Mas hoje, com o que a gente já tem de tradicional, acho que a gente vem usando pouco, menos do que a gente poderia, esse recurso. E acho que tem muito estudo ainda para fazer pela frente para a gente provar essas teorias, e algumas coisas acho que a gente tem feito, tem progredido. Acho que uma outra coisa interessante é que existe uma área específica em relação outra coisa que eu não falei também de neurofisiologia, que é muito interessante, é que quando eles estudam a função
do cérebro, a gente sempre segmenta, né? Assim, o hemisfério direito é o criativo, o esquerdo é o operacional. E que, na verdade, as pessoas muito criativas, quando você vai analisar, elas têm um melhor equilíbrio interhemisférico. Então, os dois hemisférios funcionam juntos, né? Então, para as pessoas mais criativas, mais privilegiadas, você tem esse equilíbrio, como é a vida da gente, né? Você tem que ter equilíbrio das duas coisas. Então, aquela coisa que eu falei, da dominância interhemisférica, é uma coisa que é promovida, o equilíbrio, a estimulação artística promove o equilíbrio interhemisférico. Então, mais uma justificativa aí, neurofisiológica para a intervenção. Na CD, a gente, aí para concluir, deixar a Tânia falar, eu já falei bastante coisa, a gente teve uma experiência bastante interessante. O sistema da reabilitação, ele é focado em atendimento multiprofissional, né, com vários profissionais, e tem objetivos de curto prazo. Né? Então, pega um paciente bem numa fase subaguda da doença, então sofreu um AVC, então ele precisa fazer coisas básicas como voltar a se vestir, voltar a tocar a cadeira de rodas, ou andar, ou escovar os dentes, coisas muito simples, que vão partindo para atividades mais complexas, né, até a integração social. Então a gente vai partindo de coisas do comecinho até coisas mais complexas. Tinha uma coisa muito interessante que eu nunca esqueço da Tânia, que ela fazia de rotina uma avaliação de autorretrato de alguns pacientes, ou grande parte dos pacientes. E essa experiência do autorretrato, da entrada e da saída, era uma coisa... A gente, a cada 3 meses, se reúne e discute como está a evolução do paciente. Aí a Tânia sempre levava para a gente o autorretrato da entrada e da saída. Né? E não tinha nada tão... que trouxesse tanta satisfação em relação ao reconhecimento, por exemplo, de um paciente lesado medular que perdeu a capacidade de andar, né? Mas que tem que voltar a viver de forma adaptada na cadeira de rodas. E quando no final ele desenhava o autorretrato dele na cadeira, né? E o primeiro dele era só uma cabecinha, assim, não tinha nem olho nem nariz direito. Então, quer dizer, esse reconhecimento, né, até como medida de autoconhecimento, é uma coisa que, se ele quisesse escrever, escreve aí como foi a reabilitação para você. Não daria para a gente, provavelmente, para ele descrever desse jeito. Então, isso é a primeira coisa que é uma memória que eu tenho que é muito legal. A outra coisa foi que a gente, um grupo, e aí com o grande incentivo do pessoal da arte e reabilitação, começou, como a gente tem metas fechadas, né, de curto prazo, a gente via que alguns pacientes ficavam desestimulados no meio do processo, né? Porque às vezes é maçante ficar fazendo lá o exercício sem um objetivo direto. Então, a gente criou um sarau. Então, a cada tempo, né, 3 meses, tinha um sarau. Então, a gente contava para os pacientes, cada um ia lá fazer e apresentar. Então, apresentava a pintura que tinha feito, mas tinham apresentações de dança, né, de canto, de declamação de poesia. E olha, eu nunca vi esses pacientes se engajarem tanto nas atividades, porque como era uma coisa focada de curto prazo, então todo mundo, então assim, na fono, o paciente afásico, ele quer falar ou quer cantar aquela música. Então ficava uma coisa super direta. E aquela função, né, neurofisiológica de intensidade, de engajamento, que é necessária para o aprendizado, fica muito mais interessante, muito mais intensiva. Então, nesse pequeno período que a gente teve a oportunidade de fazer isso, foi uma coisa que tinha sala lá na nossa unidade de Osasco, né? Mas foi uma experiência que eu nunca me esqueço, e que fica de exemplo aí para quem puder trabalhar em grupo ou em paralelo com outras coisas, trazendo. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Acho que todo o embasamento, né, neurofisiológico que a gente tem para a importância da arte de reabilitação, da arte-terapia dentro da reabilitação neurológica, que na verdade foi o que eu mais acabo entendendo, e dessas experiências aí que foram experiências pessoais, mas que foram de muita valia para a minha carreira. É isso, Tânia. Obrigado. A Paty acabou de me mandar uma mensagem dizendo quanta saudade a gente tem de trabalhar com o senhor, que realmente
Eu acho que essas memórias todas que ficam aí também são as nossas memórias de trabalhar em equipe, né? A gente iniciou semana passada a série de live respondendo o que é arte e reabilitação, né? Assim como o senhor iniciou falando o que é fisiatria, então a gente, por vezes, tem que explicar qual é o caminho que a gente está seguindo, qual é o pensamento que a gente está seguindo, mas aí a gente iniciou falando trazendo de mãos dadas, né? Porque a gente queria falar dessa troca, a gente queria falar desse compartilhar, de abrir para a experiência do outro, para o outro sentir e se abrir para a nossa experiência. E aí, dentro do centro de reabilitação, e quando eu entrei no centro de reabilitação, eu sempre vi muito o papel do fisiatra como um regente de orquestra ali para a gente, né? Aquele que reconhecia que música que ia tocar, lia a partitura, entendia como ia conduzir, daí com segurança trazia esse lugar para a gente tocar o nosso melhor. Então, trazia essas reuniões de equipe, né, trazia muito esse lugar do ufa, estamos tocando o nosso melhor, ou vamos tocar o nosso melhor, o quanto essas reuniões de equipe são importantes quando a gente fala em trabalhar a reabilitação, né? E eu sempre entendi essa atuação diferente da fisiatria, porque eu sempre tive médicos que trabalhei junto, fisiatras que eu trabalhei junto, que mostravam essa abertura, que mostravam esse olhar, essa preocupação com a melhora do indivíduo, não só no processo da reabilitação, mas depois, né, frente a essa qualidade de vida que a Ana Carmen trouxe, né, e que é tão rico que a gente tem que pensar nessa qualidade de vida pós estar ali dentro do centro de reabilitação, porque a gente entende, então, que a reabilitação ela não vai acontecer apenas dentro desses limites do centro de reabilitação, né? Ela vai acontecer em casa, ela vai acontecer com os familiares, ela vai acontecer com a escola, vai acontecer quando o indivíduo decide por uma atividade laboral após uma lesão. E em todos esses sentidos, a arte se faz presente, né? Utilizar a arte, não só no sentido do fazer artístico, às vezes a gente tem esse olhar só do fazer artístico, né? Mas ver arte, sentir arte, aprender pela arte. E aí, buscando nas memórias, eu já tinha falado para o Dr. Daniel que eu estava buscando nas minhas memórias as nossas atuações em equipe, e eu acho que ficou muito gravado na memória e no coração essa experiência que foi o sarau, né? Que foi vivenciar no centro de reabilitação, e eu acho que o sarau foi uma atividade que uniu as nossas histórias. As nossas histórias estão unidas por essa atuação. Então, a gente fez essa proposta ao regente do coral, né, de promover esse sarau, para que fosse um dia que a gente pudesse se encontrar, para que a gente se expressasse de forma plástica, poética, com música, com dança, qualquer forma de expressão estava valendo ali. E aí, com esse olhar que eu falei, que este regente de orquestra tem, de que não é um corpo só que sofreu uma lesão, é uma pessoa que tem ali toda uma história para contar, então ele nos permitiu fazer isso, e a gente convidou todos os terapeutas para participar disso, e que fosse que fosse temático nossos encontros. Então eu me recordo do sarau que chamava Olhar-se, né? E o convite foi feito não só para que os pacientes trabalhassem que os terapeutas trabalhassem com os pacientes, mas também que os terapeutas, voluntários, os pacientes, toda a equipe que estava ali, administrativa, o convite era olhar-se. E a gente pôde ver o envolvimento nesse período e essa interdisciplinaridade de uma forma concreta. Então, a troca com todos. E aí foi possível ver, então, a arte trabalhando nesse processo de reabilitação em todos os caminhos. Às vezes, uma foto, uma dança, uma música, uma poesia, que auxiliava no processo ou, às vezes, contava sobre o processo. Os sentimentos que estavam tendo naquele momento, as sensações que estavam tendo naquele momento da reabilitação. A gente ouviu sorriso, a gente ouviu gargalhada, a gente descobriu que o processo podia ser lúdico, que ele é intenso, que ele é doloroso, sim. Ninguém tira que ele é doloroso, sim. Muitas vezes para o paciente, muitas vezes para o terapeuta também é doloroso,
mas que pode haver esses momentos de troca que ficam marcados aí na memória. E muitas vezes reaprender funções prejudicadas por uma lesão através dessa arte. Então, abrir os olhos, olhar-se, olhar diante do espelho, tudo isso foram temas que entraram dentro desse contexto do vamos olhar-se, né? Como é que a gente se olha? Como é que a gente se olha na fisioterapia? Como é que é esse olhar-se dentro da psicologia? Como é que é esse olhar-se dentro da fono? Cada setor, cada lugar, cada equipe ali trabalhava com esta palavra, olhar-se, como uma palavra que direcionava ali o trabalho. No dia do nosso encontro, então, a sensação, eu me lembro a sensação que era uma união de amigos ali, que a gente compartilhava com alegria, com a expressão, recebia a expressão do outro, e por vezes tinha um olhar ali do familiar um pouco de surpresa, né? Surpresa de algumas possibilidades alcançadas que não se esperava. Então, dançar no ritmo, ver uma pessoa dançando de repente no ritmo, ou o quanto ele dança e a gente nem sabia o quanto dançava, assim, e aí ele colocou lá quanto dançava, ou cantando uma música, né? Muitas vezes estava ali dentro do processo, você não percebia que a pessoa cantava daquele jeito, ou mesmo ali naquele momento a gente disponibilizava alguns livros e as pessoas podiam pegar o livro ali, ler uma poesia de um livro que estava ali fechado. E a gente seguiu esses encontros, seguiu com o encontro de conhecer-se, de expressar-se, e eu acho que foi rico nessa possibilidade de ver o quanto a arte pode ser este caminho de expressão. Adorei as palavras do Dr. Daniel, porque a gente, quando a gente conversa muito dentro do centro de reabilitação, a gente fundamenta muito o que a gente está falando, né? Então a gente fala, olha, isso daqui está funcionando. Eu gosto de conversar com eles porque eles trazem essa fundamentação que a gente busca tanto estudar. Então, acho primordial a gente estudar, se aprofundar para entender o melhor para o paciente que a gente vai atender, para a pessoa para a equipe que a gente vai estar junto, né? Para a gente ter a mesma linguagem. Eu acho que muito ali a gente trabalhou com a mesma linguagem, a gente entendia a linguagem do outro, a gente sabia se integrar à linguagem, sabia falar a mesma língua, ou mostrar qual é a nossa língua, né? Como os desenhos, mostrar qual é a nossa língua e como é que a gente avaliava ou mostrava como é que o paciente chegou, como é que o paciente está saindo, como é que está sendo a evolução desse paciente. Então, como eu disse, essas memórias ficaram muito gravadas em dias especiais, né? E não só para mim, mas para as pessoas que participaram desse processo. Entender que a arte dentro do centro se faz presente como uma rica terapia e é uma possibilidade de trabalho não só dentro do centro de reabilitação, mas dentro de uma escola, dentro de outras áreas da saúde. Então, é por isso que a gente está se empenhando em lançar este curso de arte e reabilitação para promover realmente este aprofundamento, para entender essa arte que reabilita, que inclui, que ensina, que expressa, né? O sarau, a poesia se fazia muito presente. Então, a gente muitas vezes tinha ali a poesia como a chave mestra do nosso sarau. Então, eu trouxe aqui uma poesia do Drummond para a gente pensar aqui, refletir, que eu achei tão atual para os dias de hoje, quanto ela é no processo de reabilitação. Ela chama Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
Eu agradeço imensamente ao Dr. Daniel por ele estar aqui, pelas suas palavras e por acreditar que a arte e reabilitação faz parte dos músicos presentes nessa orquestra chamada Reabilitação. Muito obrigada. Vera. Gente, olha, realmente eu acho que a poesia ela deu uma abraçada, né, nisso tudo. Bom, agradeço muitíssimo também. Dr. Daniel traz um respiro muito grande, acho que para o nosso jeito de olhar para todas essas questões que não são muito simples em qualquer área. Quando você traz a ideia do estar com os outros, estar junto, ter esse processo, esse trabalho cuidadoso da interdisciplinaridade, no respeito, no cuidado, de estar olhando aquele indivíduo, mas com as suas múltiplas faces, né? Então, é olhar o ser como um todo. Então, quando eu estou, e a Tânia daí traz a ideia assim, olhar-se, né? Eu acho que isso é legal. E quando eu pensei que eu ia ter eu brinco, né, que eu ia ter um dedo de prosa aqui, né? Dessa vez, que normalmente eu faço só um olá, bem-vindos todos, mas dessa vez a Tânia falou, vamos ter um dedo de prosa. E aí eu fiquei pensando, o que eu quero trazer? E era justamente isso, juntar um pouco o que vocês dois trouxeram. É o olhar naquilo que eu acredito que é o olhar sistêmico, né? O trabalho deste olhar holográfico, esse olhar para o maior, onde cada parte ela é uma parte inteira e estas partes que somos todos nós, em cada uma das suas especificidades, nós formamos um todo maior, né? E ali estamos juntos, e juntos para caminhar. E promover esse processo que a gente está querendo tanto, que é modificar o olhar, modificar as atitudes, modificar a sociedade, o olhar dessa sociedade. Então, eu pensei, bom, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse olhar sistêmico para a reabilitação, ela vai nos mostrar a importância de eu utilizar a arte como caminho para que esse movimento aconteça, né? A arte, e aí, doutor Daniel e a Tânia, eles trazem isso assim tão didaticamente falando, tão claro que ela é importante. E ela é importante porque ela trabalha com uma coisa que é o eixo principal do ser humano, que é o sentimento, né? Que é o sentir, é o ser. E a partir daí, tudo vai se moldando. E foi por aí que eu caminhei. Trazer a arte como um caminho para a gente poder reabilitar e superar as questões cognitivas, físicas, afetivas, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que é reabilitar, né? O que significa reabilitar? A Tânia falou, a gente fica trazendo o que é a fisiatria. Eu, como a Ana Carmen, também fui conversar mais. Eu conheço uma fisiatra incrível que cuida assim do ombro que você não consegue mexer e, de repente, tudo se coloca num lugar. Acho que é realmente uma coisa de maestria aí com todos os elementos que vão postural, de um monte de coisa. E aí eu pensei, o que é reabilitar? E a reabilitar, ela traz a ideia de recuperar, né? Ela traz a ideia de restaurar. O prefixo, ele traz a ideia de novo. E habilitar, que vem do habilitare, né? Porque vem do latim, ela traz a ideia de habilitar para. Então, assim, se eu penso nisso, o que eu estou reabilitando, restaurando, recuperando de novo? E me vem a ideia de um renascer, me vem a ideia de
trazer nova vida, e vocês foram trazendo um pouco isso. É trazer esta vida e, junto, a arte poder promover isso, que é um renascer, um reabilitar-se para o mundo. E eu acho que é isso que acontece com aqueles que precisam, que nos procuram das coisas mais simples. E aí eu pensei um pouco nessa reabilitação em todas as áreas, e acho que você, Daniel, traz muito melhor. Mas eu pensei, na arte tem a palavra restauro. A minha filha, que é arquiteta, sempre fala, ela foi fazer restauro lá em Firenze. Por quê? É restaurar a obra de arte, é restaurar o castelo, o palácio, as duomos da vida. Para quê? Para que elas tomem nova vida, para que elas fiquem novamente com uma outra energia, com um outro olhar para quem está ali junto. Aí nós vamos falar da medicina, que é tudo isso que brilhantemente você disse. Nós vamos trabalhar as questões das funções motoras, as funções, as lesões, né? Da mais simples. Meu Deus, levantar está doendo, não está dando, o ciático, né? E aí tem um movimento que eu já não consigo fazer isto ou aquilo, o que eu vou estar fazendo? E isto mexe com muitas outras coisas. Isto é o sistêmico, né? Do próprio corpo. O corpo é sistêmico, é o maior sistema, né, que a gente pode olhar, cada um, o cérebro, o coração, o fígado, né, os músculos, e de repente tudo isso junto, trabalhando para a gente poder estar no mundo. E aí eu pensei na educação, né? Quando eu penso na educação, nas suas funções, e a gente fala tanto de cognições e as funções executivas, que quantas crianças, quantos jovens apresentam a sua dificuldade, eles não estão tão prontos, tão habilitados para conseguir responder a algumas coisas. Então, como é que a gente vai estar atuando? Então, como vocês disseram, aí estamos todos nós, psicopedagogos, arteterapeutas, teóso, fisioterapeutas e todos os outros psicólogos, e a orientação familiar, né? O terapeuta familiar, onde eu, que trabalho muito com as famílias, olho e falo, muitas vezes as próprias famílias têm uma dificuldade enorme em estar olhando para tudo isso. E aí, quando eu penso nessa recuperação que é necessária e penso nas questões emocionais, eu fui procurar um pouco trazer o que a história conta do passado e no presente, né? Ela conta como aquele que se sente diferente, rejeitado, excluído, nos grupos sociais, familiares, na escola, como ele vai sentindo-se cada vez menor nas suas capacidades e não consegue sequer enxergar de fato quem ele é. E aí vem uma ideia do que tudo isso vai trazendo para nós. Vai trazendo dor, vai trazendo sofrimento, né? E esse sofrimento e essa dor faz o quê? Paralisa e impede que a gente descubra e este que está conosco descubra o seu verdadeiro potencial criativo, as suas verdadeiras potencialidades e não traga esse potencial criativo realmente para a vida, para se colocar no mundo com aquilo que se realmente é, de verdade. Mas respondendo muito aquilo que é esperado pelos outros, né? Porque, de alguma forma, ele não corresponde a esse modelo que foi colocado como sendo o que está dentro da curva, do normal, né? Seja ela no momento que for. Então, muitas vezes eu olho e eu vejo que o grande problema, inclusive, começa na família, porque as próprias famílias, elas têm dificuldade em olhar aqueles que são diferentes, seja porque estão dentro de um espectro autista, têm uma dificuldade mais até simples dentro dos processos de aprendizagem, ou questões realmente também físicas, do ouvir, do ver, do mover-se. Então,
tudo isso fica muito forte quando a gente fala, cadê a arte para poder ajudar tudo isso? Cadê o processo arte-terapêutico, né? E eu fui buscar, então, naquilo que eu sou uma apaixonada, que são os mitos. E eu conto muito histórias e gosto muito dos mitos. Os mitos, eles vão nos contando de forma atemporal sobre a humanidade, né? Sobre todas essas questões que elas estão presentes sempre, né? Eternamente, eles existem por si. Então, o que acontece? Com eles, a gente pode estar conversando e pode estar tendo aí uma excelente ferramenta para as nossas reflexões, para essas reflexões que estão aqui agora, né? Como é que a gente se sente dolorido, expulso, rejeitado, e como é que a gente retorna de uma forma grandiosa após todo esse trabalho, né? Com um regente, com todo esse grupo que olha de forma respeitosa, de forma competente, sabendo o que está falando, cada um nas suas especificidades, mas juntos, e aí de novo, né, Tânia? De mãos dadas, realmente poder ajudar esse que está nos procurando, seja pela questão que for, se colocar no seu verdadeiro lugar. O que eu olho é assim, é a arte nesse processo de reabilitação, onde ela vai trabalhar a autoestima, a possibilidade de voltar a ter um sentimento de pertencimento, de descoberta das suas potencialidades, da sua criatividade, da sua produtividade, né? E superar a dor, superar obstáculos, para chegar finalmente, no caso do mito, no lugar que é dele no Olimpo, né? Que a gente poderia dizer que, na verdade, é dentro da própria sociedade, no nosso mundo, na nossa família, nesse lugar todo, né? Bom, e a partir daí eu digo, né, senta que vem a história, né? E eu vou contar resumidamente um mito que eu acho assim incrível para falar da arte no processo de transformação. Eu acho que a arte nos favorece nisso, a arte nos traz isso, né? O processo de transformação. Então, esse mito chama-se o mito do deus Hefesto. E Hefesto, ele é um deus, e ele é filho dos grandes senhores do Olimpo, o que é muito interessante, pensando como que a gente nasce exatamente assim, nós somos, por nós, apenas grandiosos, né? E aí ele nasce como esse herói grandioso, vindo desse pai Zeus e dessa mãe Hera, e infelizmente, de uma obra do destino, acontece que ele nasce muito feio. Ele nasce feinho, ele nasce raquítico, ele nasce estranho, e a partir daí, então, ele é sempre rejeitado, ele é considerado o estranho, o esquisito, o diferente. Bom, acontece que um belo dia, né, numa briga entre o papai e a mamãe, que brigavam muito por questões de ciúmes, né? Porque Zeus não era nada fácil, ele era o grande senhor do Olimpo e traía a dona Hera o tempo todo, né? Com o seu grande poder, e ela era poderosíssima também. Só que ao brigar, Hefesto resolve colocar-se defendendo a sua mãe. Quando ele se coloca frente a essa mãe, o Zeus pega a criança pelo pé e o lança violentamente pelos ares. E ele vai cair no mar, perto de uma ilha. Nessa ilha morava uma deusa chamada Tétis. Acho que temos aí a nossa Tétis, a Tétis em cada um de nós que estamos aqui. Essa Tétis, ela era uma deusa dos mares, das águas, uma deusa amorosa, acolhedora e que respeitava e acolhia tudo e todos. E ali ela vivia nesta ilha,
de forma harmoniosa com muitos outros habitantes, todos eles com muitas habilidades. O que ela faz? Ela resgata Hefesto, ela cuida da criança, ela cura suas feridas, ela o alimenta, mas ele, ao cair, aconteceu que machucou as pernas e, por conta disso, ele fica manco e ele se torna, então, um deus também coxo. Então, ele acaba vindo com essas duas características. Bom, como voltar ao Olimpo, né? Então, Tétis, amorosamente, o leva para ficar sendo criado por ela numa gruta, onde ela vai ensiná-lo a arte da forja. E ali ele vai sendo auxiliado por muitos habilidosos ajudantes que faziam parte do local. Essa forja tinha um fogo enorme, porque estava dentro do vulcão, ele é chamado de vulcano também, né? Em Roma. E o que acontece? Ele se apresenta como um habilidoso artesão. E ele vai mostrando isso o tempo todo. Como é que a gente descobre isso nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adultos, nos nossos senhores, nas nossas senhoras que antes não dançavam e que, de repente, começam a dançar e vocês falaram, nossa, ele dança! E como ele dança? E aí, esse Hefesto vai se apresentando com vai aprendendo o ofício da arte da forja. E ela só vai dando os elementos para ele, os metais mais preciosos e as pedras mais preciosas, porque nós temos isso, né? E nós precisamos usar exatamente essa preciosidade para poder transformar a nossa vida e transformar o que está em torno, porque quando eu me transformo, eu transformo o que está em volta. Não é o outro que muda, sou eu, né? E foi isso que aconteceu. Então, ele se torna um artesão, o maior artesão. Ele fazia simplesmente coisas maravilhosas dentro do seu local, na sua oficina, né, de artesanato, e ele fazia colares preciosos, ele começa a fazer joias maravilhosas. E aí, ele faz uma joia de rubi maravilhosa, maravilhosa, muito bem talhada para a mãe substituta Tétis, e a Tétis coloca no seu manto. E aí ela vai encontrar com Hera. O que acontece? Hera fala, quem fez isso? Como assim? É muito lindo, eu também quero. Eu preciso, eu quero. Aí ela diz, então, foi seu filho. Foi seu filho Hefestos. Não tinha como não contar. Eu quero que ele volte para o Olimpo. É o que Hera diz. Eu preciso que ele volte. É um momento de reconhecimento. Mas, de alguma forma, eu expulsei, eu rejeitei. Gente, aí entra também o trabalho com mais esse personagem, né? Que é cuidar dessa família que também tem as suas dores, os seus medos, as suas aflições, até como vou cuidar deste, né? E aí, Hefestos volta para o Olimpo, e nesse lugar começam a vir todos os pedidos de quem? De todos os grandes deuses, que agora passaram-se 9 anos enquanto ele fica lá na gruta. Às vezes precisamos realmente ficar escondidos, ficar um tempo em elaboração, e aí ele vai. Aí ele começa a fazer. Gente, ele fez usar o arco e flecha de Eros, ele fez a cama, porque além de forjar os metais, ele foi construtor e arquiteto. E ele faz até a clava maravilhosa de poder absoluto do próprio pai. A pedido de quem? A pedido do pai. E aí, ele não parou. E ele vem com, eu falo que é a cerejinha do bolo. Sabe o que ele constrói com as mãos? Ele vai modelar a primeira mulher humana. Ele vai modelar com argila e com água. E ele faz Pandora. Pandora
traz, provavelmente, né, se a gente pudesse também olhar, ele traz a beleza dele, que agora pode ser vista, a harmonia, a suavidade e a união deste masculino e esse feminino. Fazendo o quê? Podendo ter o processo de transformação, de transformar-se para o mundo. Esse mito tem muitas outras coisas, tem uma outra versão que muda um pouquinho, mas o contexto é esse. E o contexto para nós aqui, arte-terapeutas, arte-habilitadores, né? No sentido de aprofundar o conhecimento, como é que eu vou fazer? Porque ele desenvolve o produtivo, a criatividade, ele vai fazer muitas coisas e ele vai com este cuidado todo. O que eu acho é assim, cadê a Tétis em cada um de nós? Cadê cada um desses ajudantes? Ela está aí, né? E aí é que nós podemos, então, viver a arte com as suas infinitas possibilidades de transformação. Isto, para mim, é o mais importante no processo de reabilitação. Acho que por isso que eu abracei muito, quando a Tânia veio e falou, vamos fazer, eu disse, pois é isso, porque já trabalhava há muito tempo, né, com as questões da arte, com as questões das dificuldades, os distúrbios, as síndromes, mas aí integra tão lindamente. Eu acho que a arte como um caminho para ajudar, contribuir, eu acho que é isso. Mostrar o caminho, como a Tétis fez, ela mostra o caminho para o outro poder desenvolver as suas habilidades e tornar-se aquilo que ele realmente é, e não aquilo que uma sociedade, um grupo específico, aqui ou lá, resolveram dizer que ele é. Então, nesse lugar é que eu acho que o mito ele nos ajuda muito para dizer que sim, como a poesia, a dança, a música, com todas as questões da cientificidade, que é fundamental. Então, cada um que vier para este grupo, para este curso, ele vai poder o quê? Olhar para cada aspecto, dentro da sua especificidade. Eu sou uma TO, eu sou uma arte-terapeuta, eu sou uma psicopedagoga, eu sou uma psicóloga, mas assim, o que mais eu vou ampliar no meu conhecimento, né? Então, para mim, isso é o que mais eu gostaria de dizer, né? É estimular a arte de criar com as mãos. E podemos ter esse maestro com a gente, que eu gostei muito, né? Porque é isso, vai dando as coordenadas, né? Tem uma frase que diz que a equipe incorpora o seu líder. Então eu pergunto, meu Deus, que responsabilidade do líder, né? Mas o líder é isso. Né? E a equipe, então, vem com essa energia. Então, eu acho que era um pouco isso. É trazer a proposta de transformar, juntando todo esse processo da medicina, das questões afetivas, unidas pela arte-terapia, pela arte reabilitando. Restaurando, mas restaurando o quê? Para mim é a vida, é devolver este lugar que eu tenho, que é no Olimpo. Hoje ele é considerado, aliás, desde sempre, um dos maiores deuses, dos 12 maiores deuses do Olimpo. E ali ele ficou. Ele aprontou bastante, tá, gente? Tem mais coisa aí. Ele aprontou, muito. Inclusive, ele prendeu a mãe dele num trono magnífico que ele fez. Eu gostei muito, tá? Porque eu falei, pensa que é assim? Me despreze depois que é o trono. Aí ele fez um trono incrível e ele tinha um cinturão mágico que foi presente de Tétis, que era mágico, que ele tinha também a sabedoria, e aí ele vai lá e prende a mãezinha dele, e aí todo mundo implorou para ele libertá-la, e ele a liberta, né? Porque ele estava integrado e transformado de outra maneira. Acho que era isso que eu queria trazer,
e agradecer muito, porque eu acho que foi uma live muito diferente, muito gostosa, sabe? Eu acho que, surpreendentemente, né, foi de muito agradável. Eu acho que sairemos daqui transformados também, cada um de nós. Muito obrigada, gente. Cadê a Ana Carmen? Muito bom. Se por acaso alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Dr. Daniel, ou alguma pergunta sobre Efestos, também podem fazer. E acho que é isso, foi muito gostosa, foi muito agradável, foi uma live acolhedora, eu acho. Eu quero saber uma coisa do Dr. Daniel. Você faz arte, Dr. Daniel? Não, eu sou um apreciador. Em todos os sentidos, né? Não porque, só faz mais arte. porque uma pessoa que valoriza tanto a arte como o senhor, e que tem essa visão tão interessante da arte como capaz de conversar diretamente como igual com a medicina, né? Não coloca a medicina em cima e a arte lá como fosse supérflua. Eu achei que você já tinha trabalhado com arte, alguma coisa assim. Não é? Tem gente que fala que a medicina é uma arte, né? Não, mas é por admiração e para entender. Eu acho que isso, a fala de entender a arte como poder transformador é isso. Reabilitar é transformar. Então, acho que essa que é o entendimento de fechamento mais importante. Maravilha. Eu acho que o trabalho hoje do fisiatra, realmente, ele tem um lugar tão importante, porque não tem uma coisa que reduz a dor, reduz aquela não condição a uma única função mecânica. Ele realmente olha de uma forma ampla. E eu acho que você foi trazendo isso hoje claramente, e eu tinha entrado em contato, até porque falei que conheço alguém assim, com esse olhar também, que é diferente, né? Não tem, aonde está o local da lesão só, sabe? Eu penso um pouco no Freud, né? Quando ele briga no início da carreira, quando dentro do hospital psiquiátrico eles diziam: eu quero que você identifique no cérebro aonde está e não fique fazendo as suas viagens, que existe o inconsciente não sei da onde. Existe, gente. Ele dizia: não está em lugar nenhum. É uma reação que é por um outro caminho, né? E ele teve que romper realmente e sair do hospital. Eu acho que, né, isso começa lá atrás, eu acho legal essa ideia. E concordo, eu acho que é uma arte, sim, com certeza. Com certeza, né? E que arte. Mas, doutor, acho que porque o senhor ainda não sentou para fazer, porque senão acho que também faria uma boa arte. Gente, vocês querem, Tânia, doutor Daniel, Vera, vocês querem falar algum fechamento, dar um último recadinho aí, amarrando tudo que todo mundo falou? Se não, acho que o pessoal está bem alimentado hoje, que não temos perguntas aqui no chat. Acho que seria interessante pontuar que a gente falou que estava começando, na semana passada a gente falou o que é arte e reabilitação, e aí a gente quis fazer essa abertura realmente dessa série de mãos dadas, né, com a fisiatria, que é o maestro da orquestra, né, trazer o maestro da orquestra para começar a trazer os músicos. Então, já convidar a todos que na próxima terça-feira a gente vai trazer
duas vertentes, que é a educação e a família. Então, é a educação usando a arte e reabilitação, de mãos dadas com a arte e reabilitação, e a família também, dentro de casa, dentro do processo familiar, trazendo esse processo de arte e reabilitação. Então, deixar convidado para vocês já, que na próxima terça-feira a gente vai fazer esse encontro, e depois a gente vai ter outros encontros com fisioterapia, com terapia ocupacional, com psicologia, com musicoterapia, trazer todo esse pessoal que trabalha aí na reabilitação, eu acho que vocês vão ter a oportunidade ainda de ter mais três lives aí que vai trazer esse pessoal que faz o olho brilhar, né? Porque a gente brilha o olho de amor pelo que a gente faz. Então, acho que é isso. A gente vai ter a oportunidade aí de ver ainda, conversar um pouco mais sobre este processo da arte dentro da reabilitação, de mãos dadas com outras terapias. Então, já fica o convite aberto para vocês aí. Tânia, acho importante que, assim, tem muitas pessoas que eu sei que estão acompanhando, né? Já estão no nosso caminho, vendo, assistindo essas primeiras lives e tal. E aí eu acho bacana que vocês possam, ao longo da semana, pensar um pouco o que eu gostaria de saber sobre esse curso, né? O que mais virá, o que acontecerá, enfim, eu acho que são perguntas que vocês podem pensar, né? Ter aí como tarefinha, e ao voltar a semana que vem, que muitos eu sei que acabam por vir, e aí poder trazer, porque é legal, porque a gente tem essa oportunidade, né? Porque às vezes ficam dúvidas, né, Tânia? O que é realmente, aonde vai atuar realmente, embora a gente tenha no folder e tudo, mas o que vai estar acontecendo? Acho que hoje clareou muito, né? Mas eu acho que é legal, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta desse tipo, gente, pode anotar ou pode perguntar, tá bom? E na semana que vem, a Lídia, que está aqui, vai estar com a gente, conversando aqui com a gente, né, Lídia? É isso aí, gente. Doutor Daniel, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua presença. Tânia, Vera, Ana, estamos juntos aqui. Semana que vem, todos estão convidados a continuar aqui junto com a gente. Lembrando que a gente coloca no YouTube depois essa gravação. Demora um pouquinho para subir, porque é pesado, tudo aí leva um tempinho, mas ele sobe, tá? E aí fica depois disponível lá no YouTube. Tá bom, para quem gente? não assistiu, né, Paty? Para quem não assistiu, a da semana passada já está no YouTube. O que é arte e reabilitação, que a gente trouxe a Annalise Francischetti para falar aí sobre o que é arte e reabilitação, tá bom? Para quem não assistiu, já está lá no YouTube, na página do Instituto Faces. Isso aí, podem mandar o link para quem vocês quiserem acharem pertinente. Tá Opa, bom? Quero fazer um agradecimento, em nome de nós todas aqui, né? Da Tânia, Ana, eu, você, porque assim, os comentários do chat é muito de como foi bom estar nesse lugar, nesse momento. Então, assim, super obrigada, viu, gente? Não dá E nem a para Isabel acabou de fazer uma pergunta aqui. Como bom. está a especialização no mercado de trabalho? Acho que Tânia, né, Tânia? Responde. Isabel, eu acho que a gente pode falar, a Vera trouxe aí a fala sobre a nossa formação. Então, a gente tem sempre que pensar que uma especialização, ela vem para apoiar a nossa formação. Então, você precisa ver a sua formação inicial, que é a sua formação de base, que a gente chama. Então, por exemplo, quem vem da arte, quem vem da psicologia, quem vem da terapia ocupacional. Então, a gente atua dentro deste lugar da nossa formação com as especialidades. Você está perguntando aí se entra no SUS, né, com a arte-terapia. A arte-terapia também no SUS vai ter a questão da sua
formação inicial. Então, a gente não pode esquecer deste lugar que a especialização vem para complementar o que a gente tem como formação de base, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que um psicólogo que vai fazer a especialização em arte e reabilitação, a gente vai usar estes recursos da arte e reabilitação dentro da especialidade de psicologia. E um arte-terapeuta, uma pessoa que já venha trabalhando com arte-terapia, que vai fazer uma especialização em arte e reabilitação, vai se aprofundar dentro desses lugares que a gente estava comentando, a respeito da neurociência, das deficiências, que é esta grade. Se vocês quiserem, a gente colocou disponível essa semana aqui a grade que forma o curso. O Instituto Faces também tem o curso de arte-terapia, né, Vera? Então, assim, são grades diferentes. Se vocês fizerem a comparação ali das grades, né, elas são lugares diferentes, né? Então, ela vai trazer e abordar a questão das neurociências, que o Dr. Daniel trouxe aí, se aprofundar nesses lugares, na adaptação de material. Os profissionais que estão sendo convidados para dar aula são profissionais da reabilitação, da terapia ocupacional, da fisioterapia, da psicologia em reabilitação. Então, tem este olhar dentro da reabilitação, tá? Acho que foi isso. Se ficou mais alguma dúvida, escreve para a gente, ou entre em contato com a gente essa semana, tudo que a gente vai conversando, tudo. Os telefones estão sempre disponibilizados aí, o meu, da Vera, para a gente poder conversar, esclarecer e conversar sobre. A gente começou essa série de lives justamente porque a gente sabia que iam ter dúvidas em relação a esta formação, ao que a gente estava propondo, a proposta que a gente estava trazendo, as diferenças e aonde uma se baseia na outra. Então, a gente sabia que isso ia ter, e a gente quer se colocar à disposição, sim, para esclarecer. Mas ela vai vir como uma formação, sempre pensando qual é a nossa formação de base. Eu acho que para qualquer especialização. Acho que foi respondido. Ela falou muito bom, estão de parabéns. Mas é isso, tá? A Tânia e a Vera estão aí à disposição para tirar qualquer dúvida quando vocês quiserem durante a semana. Tem o telefone delas nas redes sociais do Faces, da Arte Reab. E semana que vem estamos aqui. Podem trazer também dúvidas antigas que a gente vai sanando todas as dúvidas. Certo, pessoal? Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo e até a semana que vem. Muito obrigada, doutor Daniel. Obrigada, doutor Daniel. Muito obrigada.